Olá, meus queridos, tudo bem? Nessas últimas 2 semanas, a Prof vem postando para vocês material didático sobre frações, né? Na verdade, vocês já viram, vocês já conhecem as frações. Sabemos que as frações, elas são partes de um inteiro, correto? Vocês já sabem até classificá-las, né? Na reta numérica, vocês sabem já identificar as frações na reta numérica, certo? Vamos fazer uma breve revisão e partir para o conteúdo da atividade, né? Então, eu tenho frações. Lembram como que é as frações, né? A fração é parte de um inteiro, correto? Vamos fazer aquela pizza, aquela famosa pizza que a gente faz e divide. Então, eu tenho aqui uma pizza. Nossa, nem é uma pizza redonda, tá? Não. Então, eu tenho uma pizza aqui. Eu vou dividi-la em 4 partes, essa pizza. Correto? 4 partes. Essa pizza, eu vou comer apenas uma parte dela. Então, eu dividi a pizza em 4 e comi apenas uma parte dessas 4. Como que eu represento o pedaço que eu comi? Em quantas partes eu dividi? Eu dividi em 4 partes. Quantas partes eu comi? Eu comi uma parte. Eu comi apenas um pedaço de 4 pedaços. Então, o que eu entendo? Eu entendo que cada parte dessa é 1/4 da pizza. Não é isso? Ó, 1/4 e 1/4. E o que eu comi, que foi 1/4. A fração, ela é representada pelo quê? Pelo numerador. Isso vocês já sabem, a professora está revisando. E o denominador. Correto? Numerador e denominador. Para que tenhamos uma fração, é necessário que sinalizemos uma parte. É necessário que tenhamos sempre uma parte de um inteiro, certo? Se eu tenho aqui, agora vamos sair de pizza e vamos para outra coisa ainda que é bem gostosa. Uma barra de chocolate. Vamos supor que essa barra de chocolate, eu divido essa barra de chocolate em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou mais uma partezinha aqui da barra de chocolate, certo? Nessa barra de chocolate, eu, como amo chocolate, eu vou comer 4 partes. Eu vou comer 4 barrinhas, é aquelas barrinhas que elas vêm já subdivididas, não é isso? Então, eu vou comer 4. 1, 2, 3, 4. Vejam que eu comi metade da barra. Se eu fosse representar a metade, eu teria dividido em 2 partes, correto? Mas eu dividi em 8. Então, quantas partes? O total que eu dividi, eu coloco embaixo, não é isso? Eu coloco sempre embaixo. 8. E em cima, eu vou colocar o quê? As partes já sinalizadas, as partes que eu comi. Então, 1, 2, 3, 4. 4 oitavos. Então, eu leio 4 oitavos. Foi o número de partes do chocolate que eu comi. 4 oitavos. Quem que é o meu numerador? O numerador é o 4. Não é isso? O 4 é o numerador. Correto? Quem que é o denominador? O denominador é o 8. Denominador. Pronto. Revisado
uma revisão básica de fração, vamos agora ver como identificar. Vocês já estudaram, mas como a gente vai fazer uma atividade agora, vamos revisar vamos fazer uma síntese do que vocês estudaram. Como eu identifico a fração, né? Então, a fração, ela pode ser própria, imprópria ou aparente, né? Então, vamos supor que vamos pôr aquela barrinha de chocolate lá. Eu vou dividi-la em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu diminuir isso aqui. 6 partes. Um inteiro que foi dividido por 6. Qual que é o total das partes? 6. Então, vai aonde? Sempre embaixo, não é isso? Cada parte dessa é um sexto. Uma parte de 6. Então, 1/6. Certo? E aí, vamos dizer que eu consuma 5 partes. Ou seja, 1/6. Eu consumi 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu vou representar isso? Eu vou representar com 5/6. Observem 5/6 que o numerador é menor que o denominador. Quando o numerador que está em cima é menor que o denominador, que é o que fica embaixo, eu digo que esta fração ela é própria. É uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador. Então, é uma fração própria. Certo? Então, agora vamos ver um exemplo de fração imprópria. Aqui, vamos ver um exemplo de fração imprópria. Fração própria é quando o denominador ele é maior do que o numerador. Ou seja, o número de cima é menor do que o número de baixo. Certo? Na fração imprópria, já ocorre o contrário. O número de baixo, ou seja, o denominador, ele é menor. Vamos ver como isso acontece? Eu tenho aqui eu tenho 2 barras de chocolate. E essas 2 barras de chocolate, eu vou dividi-las eu já dividi-las em 1/4. Aqui tem 1/4, correto? Cada uma dessas é 1/4. Vamos supor que eu comi, aqui também é 1/4, 1/4 e 1/4. Vamos supor que eu comi uma barra inteira e 1/4 da outra. Olha só, 1/4 eu comi. Aqui o que está marcadinho de vermelho, vermelho porque eu comi. Então, eu comi também 1/4 da outra, deixando só as 3 partes de 1/4, né? Então, como que eu vou representar isso? Como que eu vou representar? São 2 barras, cada uma dividida por 4. Quantas partes eu comi? É isso que você vai colocar em cima, correto? Em quantas foram divididas cada uma? 4. Certo? Foram divididas em 4 partes. E quantas partes que eu consumi? Eu consumi 1, 2, 3, 4, 5 partes eu consumi. Então, observem que o numerador ficou maior do que o denominador. Assim ocorre a fração imprópria. Assim ocorre a fração imprópria, quando o
a parte de cima, que é o numerador, ele é maior do que a parte de baixo, que é o denominador. Correto? Agora, vamos ao outro exemplo, a terceira classificação de fração. Quando ela pode ser aparente. Vimos a própria, né? Quando a parte de cima ela é menor que a parte de baixo. Vimos a imprópria, que é quando a parte de cima é maior que a parte de baixo. E agora vamos ver como que ocorre a fração aparente. A fração aparente ocorre quando o numerador, ele é divisível pelo denominador. E aí, o que vai dar? Vai dar um número inteiro. Vamos ver como isso acontece? Lembra que quando eu comi, a gente dividiu, né? Agora foi quadrado, vamos fazer redondinho aqui. Vamos dividir por 4. Pá. Dividir por 4. Certo? Cada uma parte dessa é 1/4, correto? Cada uma parte é 1/4. Nossa, esse 4 aqui saiu dançando. Ó. E vamos supor que eu estava com muita fome. Aqui já não é chocolate, é pizza. Nossa, mas é aquelas pizzas pequenininhas, tá, gente? Não é pizza grande. E vamos supor que eu estava com fome e eu acabei comendo essas 2 pizzas, ou seja, eu comi as 8 fatias, que ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu comi as 8 fatias. Eram 8 fatias, eu comi todas, ó. Vamos marcar todas. Todas eu comi. Em quantas partes? Vamos agora representar a fração. Quantas partes foram divididas? 4. E quantas partes eu comi? 8 partes eu comi. 8. Notem que se eu dividir o numerador pelo denominador, ele vai dar um número inteiro, ou seja, vai ser possível a divisão. Logo, dizemos, se eu dividir aqui 8 dividido por 4 é igual a 2. Vai dar um número inteiro, certo? Vai ser possível a divisão. Logo, eu tenho o quê? Eu tenho uma fração aparente. Logo, eu tenho uma fração aparente. Por quê? Porque na fração aparente, o numerador é possível dividir pelo denominador e dar um número inteiro, ok? Então, assim, com essa aula, vocês podem fazer a atividade que está bem prática, né? E sem contar os outros materiais que a gente já vem postando, né? Que a prof vem postando para estudo de vocês, ok? Ótimo estudo e um beijão para todos.